Oi, meus amigos, eu farei vários vídeos agora, né, a partir de hoje, desse vídeo aqui, e vocês podem acompanhar também sobre os temperos utilizados na culinária japonesa. E eu farei uma explicação bem detalhada, né, de como é feito, como é utilizado e onde utilizar também. E vou começar pelo tempero mais antigo e versátil, que é o shoyu. É um molho de soja. O shoyu, o molho de soja, é um dos temperos mais antigos e versáteis da culinária asiática, especialmente da japonesa. Ele é feito a partir da fermentação de grãos de soja e trigo, combinados com sal e água. O processo de fermentação longa dá ao shoyu seu sabor complexo, equilibrando salgado, doce, umami e ácido. E como é feito o shoyu? Ele pode ser feito com dois ingredientes, a soja e o trigo. Com a soja, os grãos são cozidos ou vaporizados para amolecer. Se for com trigo, geralmente torrado e moído, ele adiciona um toque doce e aromático ao molho. E o segundo passo, adicionar o koji. E o que é o koji? É um fungo chamado Aspergillus oryzae, é adicionado à mistura de soja e trigo. Esse fungo é essencial para iniciar o processo de fermentação. E o koji você pode encontrar nas lojas na Liberdade. E agora a fermentação. A mistura chamada de moromi é combinada com salmoura e deixada fermentar por mês ou até anos. Durante esse tempo, enzimas quebram as proteínas da soja em aminoácidos, como o ácido glutâmico, responsável pelo umami. E agora a prensagem e filtragem. Após a fermentação, o moromi é pressionado para extrair o líquido. O líquido resultante é filtrado para remover impurezas. Por último, a pasteurização e a embalagem, que o shoyu é aquecido para matar as bactérias e também é estabilizar o sabor antes de embalar. E o shoyu tem algumas características. Ele é salgado com notas de doce, ácido e umami. A sua cor é marrom escura com brilho translúcido. O seu aroma é rico, tostado e levemente fermentado. A sua textura é um líquido com viscosidade leve. E existem vários tipos de shoyu. E vamos começar pelo mais simples que todos usam. Começar pelo koikuchi, que é o shoyu escuro. É o tipo mais comum e versátil, equilibrado entre doce e salgado, usado em marinadas, sopas e como molhos de mesa. Agora o shoyu mais claro, que é o tsukushi, ele é mais salgado e de cor mais clara, usado para pratos que precisam de sabor sem alterar muito a cor, como ensopados. E existe o tamari, feito com pouca ou nenhuma adição de trigo, ideal para pessoas com intolerância ao glúten, tem sabor mais intenso e é ótimo para sushi e sashimi. O shoyu que é duplamente fermentado, que é o sashikomi, feito fermentando o shoyu com outro lote de shoyu em vez de salmoura. É mais espesso, escuro e com sabor profundo. E o shoyu shiro, que significa branco, feito com mais trigo do que soja, resultando em um molho mais claro e adocicado, usado em pratos delicados como sopas leves ou molhos de peixe. Por último, o genen, que é o baixo sódio. Ele tem redução no teor do sal, sem modificar o seu sabor. E agora, como utilizar o shoyu? Como molho de mesa, utilizado para sushi, sashimi, tempurá e gyoza. Para marinadas, ajuda a dar sabor e maciez para carnes e peixes. Ele é essencial em caldos e sopas, como misoshiro e o ramen. Para grelhados e refogados, muito utilizado para o yakisoba e yakitori, dando sabor e brilho. E algumas curiosidades do shoyu. Ele não é japonês, ele nasceu na China e foi trazido para o Japão. E você sabia que pode ser utilizado também em doces? O shoyu pode ser combinado com açúcar em sobremesas como caramelos e bolos, trazendo um toque de salgado. E um shoyu muito utilizado na China, no Japão não é tanto, mas na China é bastante, que é o dark shoyu. O shoyu escuro. Ele é somente para dar um pouco mais de cor, né? Escurecer um pouquinho mais o prato e dar mais brilho também. E sem alterar muito o sabor do prato. E o shoyu é mais do que um simples molho. É um tempero essencial que une todos os sabores da culinária japonesa, trazendo profundidade e equilíbrio aos pratos. Para fazer outros tipos de molhos, né? Ele é usado como base para fazer o teriyaki, o molho de teriyaki, o molho de tonkatsu, o molho tare e vários outros tipos de molhos também. E agora vamos falar sobre o óleo de gergelim, que é simplesmente um óleo vegetal extraído da semente do gergelim, amplamente utilizado em diversas cozinhas asiáticas, incluindo a japonesa. Ele é conhecido por seu sabor marcante e aroma tostado, que adiciona profundidade e riqueza aos pratos. E como é feito o óleo de gergelim? Em primeiro lugar, é feito o selecionamento das sementes do gergelim, que são limpas e separado as impurezas. E são dois tipos de óleo de gergelim que você pode encontrar nas prateleiras. A primeira em que as sementes podem ser prensadas a frio, o que preserva o sabor natural e os nutrientes. E esse óleo, por ter um sabor e o aroma bem leve, é utilizada muito para saladas e frituras também. Outra técnica é a prensagem após torrar as sementes, o que resulta no óleo com sabor intenso e característico. Depois disso vem a filtragem. O óleo extraído é filtrado para remover resíduos e garantir pureza. Tem o refinamento também, que é o opcional. Em alguns casos, o óleo é refinado para remover aromas mais intensos,
criando um produto mais neutro. E as características do óleo de gergelim. Pode variar de amarelo claro, o óleo prensado a frio, a marrom dourado, o óleo de sementes torradas. Tem um aroma intenso e característico, especialmente no óleo de sementes torradas. O sabor é rico, com notas de nozes e um leve toque amargo. Textura é leve, mas com boa viscosidade para cozinhar ou finalizar prato. E agora, todos os tipos de óleo de gergelim. Existe o óleo de gergelim claro, extraído de sementes cruas, tem sabor suave, ideal para frituras leves e receitas que não requerem um sabor muito pronunciado. O óleo de gergelim torrado, produzido a partir de sementes de gergelim torradas, possui sabor intenso e aroma marcante, usado principalmente como tempero ou para finalizar pratos. Óleo de gergelim refinado, passa por processos para suavizar o sabor e o aroma, versátil para cozinhar sem interferir no sabor dos alimentos. Como usar o óleo de gergelim? O óleo de gergelim torrado é geralmente usado para finalizar um prato, dar um toque no final, em sopas, saladas, pratos de macarrão, como yakisoba e arroz. Marinadas e molhos, combina bem com shoyu, vinagre de arroz e mel para criar molhos e marinadas. No cozimento, o óleo de gergelim claro é adequado para refogar vegetais, carnes e peixes. Pode ser usado em frituras leves, pois tem um ponto de fumaça mais alto que o óleo torrado. Pode ser usado também em panificações e sobremesas. Em pequenas quantidades, o óleo de gergelim pode ser usado para dar um toque especial em doces ou pães. Pode ser misturada com especiarias, em molhos picantes como o rayu, o óleo de pimenta japonês, o óleo de gergelim, é a base. E agora seus benefícios. Rico em antioxidantes como sesamina e sessamolina, que ajuda a combater os radicais livres. Fonte de ácidos graxos insaturados, benéfico para o coração. Contém vitamina E, que ajuda na saúde da pele e cabelo. E uma combinação perfeita com o óleo de gergelim seria com gengibre, alho, shoyu e vinagre de arroz. E a quantidade a ser usada nos pratos geralmente é um fio. Por quê? Se for o óleo de gergelim torrado, por ele ter um sabor muito forte, bem marcante, você utiliza somente um fio. E se for o óleo de semente clara, né, que ele não tem muito sabor, você pode utilizar um pouquinho mais. O óleo de gergelim é um ingrediente indispensável na culinária japonesa e asiática, elevando o sabor e aroma de qualquer prato em que seja usado. E agora vamos falar sobre o molho tonkatsu. O que é esse molho tonkatsu? Ele é um molho que é principal molho para acompanhar aquela fritura, aquele empanado de carne de porco, chamado tonkatsu, que é uma carne de porco empanada e frita, um dos pratos preferidos do japonês. O molho é rico, com uma combinação de sabores salgados, doces e umami. E esse molho é feito com molho inglês, molho de soja, açúcar, vinagre, mostarda, gengibre e alho. E ele é feito cozinhando todos os ingredientes até que ele obtenha uma consistência leve, balanceada e espessa, com sabor doce e umami. E aqui as características do molho tonkatsu. Ele é de cor marrom escuro, ele tem um sabor doce e salgado, com sabor de especiarias e umami. E a textura é espessa e suave, própria para empanados. E o aroma dele é uma mistura de sabores condimentados e um pouquinho de acidez. Como usar o molho tonkatsu? Ele é usado tradicionalmente para o tonkatsu, né? Que é a carne de porco empanada, com frituras tipo batata frita, croquete e vários outros tipos de frituras. Ideal para molho de mergulho de petisco, como frango empanado e legumes fritos. E uma coisa que eu faço em algumas receitas minhas é usar esse molho tonkatsu, pelo menos uma colher de sopa, em algumas receitas como refogados e cozidos. Fica muito bom. E agora vamos falar sobre o molho teriyaki. O molho teriyaki é um molho doce e salgado, especialmente usado para marinar, especialmente frango, peixe e carne de boi. O molho tem uma consistência mais líquida que o tonkatsu, mas ela é rica e brilhante, deixando seus pratos mais brilhantes e caramelizados. E ele é feito com molho de soja, saquê, mirim e algumas receitas, alho e gengibre também. E ele é feito misturando todos os ingredientes em fogo baixo até que ele fique com uma textura bem espessa, só que com sabor doce e salgado bem balanceado. E vamos para as características do molho teriyaki. Vamos começar pelo sabor, que ele é doce e salgado e é bem balanceado com sabor de umami. A cor é escura com brilho dourado. E a textura, devido à redução durante o cozimento, ela é um pouquinho mais líquida que o tonkatsu, o molho tonkatsu. O aroma é levemente adocicado, mas você pode sentir levemente o aroma do shoyu também, do molho de soja. E ele é usado para marinar carnes, frangos, peixes e até legumes. Ele também pode ser usado para cobrir carnes grelhadas e assadas, deixando uma camada brilhante e saborosa. Pode ser servido à mesa também para acompanhar sushi e sashimi, e você sempre pode ter ele em casa usando como molho coringa,
para saladas, grelhados, carnes, qualquer tipo de prato. E agora, o molho de ostra. É um condimento espesso e saboroso vindo da China, muito utilizado na culinária asiática, como a vietnamita, tailandesa, japonesa e vai por aí. Como é feito o molho de ostra? As ostras são cozidas e extraído o líquido dele, sendo esse líquido o principal ingrediente para o molho. Esse líquido é fermentado e depois reduzido até ele ficar com uma textura bem espessa. Ele é temperado com açúcar e sal e em alguns casos eles colocam amido para dar um pouquinho mais de textura no molho. E o sabor? Umami com notas salgadas e levemente adocicada. A cor escura, podendo ser marrom escuro e até o marrom claro. A textura é espessa e pegajoso, ideal para cobrir pratos. O aroma é rico e salgado, com toque profundo do sabor da ostra. E como usar o molho de ostra? Usado em pratos de legumes, carnes ou frutos do mar, estilo em stir fry. Ideal para marinar carnes e peixes e muito utilizado para fazer base para molhos, como macarrão, arroz frito e vários tipos de acompanhamento. E eu uso muito esse molho para cozidos e refogados. E aqui termino a parte 1 sobre os temperos, da culinária oriental, e não percam a parte 2.